Cresci em um sítio rodeado de colinas onde todo dia começava antes do sol subir de verdade. Boa noite, Dom. Me chamo Verônica, mas quase nunca usavam meu nome inteiro. Quando eu era pequena, minha família vivia sem energia elétrica, sem água encanada e muito menos um banheiro como hoje em dia. Para beber, cozinhar e lavar, dependíamos de um poço improvisado no quintal. Lá atrás do sítio, meu pai havia cavado um buraco coberto com algumas tábuas, e era ali que a gente fazia as necessidades. Era tudo simples, mas eu não achava ruim porque era a única realidade que conhecia. Minha mãe, Dona Conceição, sempre foi uma pessoa firme que falava duro e não aceitava muito questionamento. Eu, por ser a filha mais velha, ajudava em tudo que pudesse. Ela dizia que uma mulher precisava dominar a lida da casa, enquanto os homens cuidavam do campo e dos animais. Era assim que funcionava lá. Embora eu gostasse de estar ao ar livre, nunca me convidavam para acompanhar meu pai e meus irmãos. Não era proibido, mas também não me davam espaço. Sempre me incomodou sentir que eu estava presa à cozinha. Minha irmã mais nova, a Juliana, parecia se adaptar bem. Ela ficava perto da nossa mãe, aprendendo a cozinhar e a consertar roupa. Já eu adorava correr com os cachorros e pisar descalça na terra úmida. Quando não me viam, eu me aventurava perto do milharal, entrava na mata baixa, observava as plantas e perdia a noção do tempo. Certa vez, ainda menina, saí correndo atrás de um passarinho colorido que pousou num galho. Eu não percebi que estava longe demais e me perdi. Entrei em pânico quando notei que não reconhecia o caminho de volta. Gritei e chorei, mas só depois de um bom tempo meu pai apareceu para me resgatar. Naquela noite, minha mãe me deu uma bronca enorme, jurando que, se eu me perdesse de novo, ninguém ia se dar ao trabalho de procurar. Ela falava de bichos selvagens, de homens que passavam por ali e podiam levar crianças. Aquele sermão foi tão pesado que eu ainda sinto um aperto no peito quando lembro. A vida lá era muito fechada, quase tudo que conhecíamos vinha do nosso próprio trabalho. Eu via meus tios de vez em quando, mas eles moravam longe, e a caminhada até lá era cansativa. Às vezes, a família ia em fila, segurando cestas e sacos pela trilha de terra batida. Meu pai e minha mãe iam montados em mulas até o pequeno comércio do povoado quando precisavam de sal, farinha ou querosene. Nessas ocasiões, raramente me levavam. Geralmente chamavam um dos meus irmãos, e eu ficava para trás, cuidando da casa com a Juliana. Ela era mais tranquila, já eu me angustiava quando a noite chegava. Escutava estalos no telhado, latidos no terreiro, barulhos que faziam minha imaginação correr solta. Nós éramos em 5 ao todo, 3 meninos e 2 meninas. Meu pai sempre dizia que a parte pesada ficava com os homens, mas a base do sítio estava nas mulheres. Eu não entendia muito, mas parecia que ser mulher significava tolerar tudo em silêncio. Só que eu tinha vontade de explorar e me revoltar contra aquela rotina amarrada. Mesmo criança, eu sentia uma agonia de ficar presa lavando e cozinhando. Preferia sentir o sol no rosto, sentir o cheiro da terra. De vez em quando, fugia sem ninguém ver e pagava caro quando voltava. Levava bronca, mas para mim era a única forma de respirar. Não havia rádio nem televisão, então a gente se entretinha com histórias contadas à luz de lamparinas. Minha avó, quando vinha nos visitar, falava que nem tudo que se movia por ali era bicho ou gente. Ela dizia que certas presenças rondavam as matas e que era melhor não invocar o que não podia ser compreendido. Eu me lembrei disso por muitos anos. Meu pai também me alertava para eu não andar sozinha. Ele não gritava como minha mãe, mas me falava sério. Contava que existiam seres que perambulavam pelas redondezas. Falava de rezas e amuletos que deveriam nos proteger quando alguém sentisse algo estranho. Dizia que se uma dessas criaturas cruzasse nosso caminho e a gente olhasse direto nos olhos dela, podia acontecer desgraça. Algumas lendas falavam de bruxos que viravam animais, outras de espíritos que habitavam as matas fechadas. Ele falava de um em especial que aparecia como um homem alto, de pele acinzentada, que sugava a energia de quem passasse sozinho por lá. Eu morria de medo quando ouvia essas histórias, mas ainda assim, depois de uns dias, me pegava de novo no meio da mata.
Parecia que minha curiosidade falava mais alto. Às vezes eu achava uma flor com um cheiro diferente ou uma pedra brilhante e isso me encantava. Era como se a beleza da natureza vencesse meu medo. Tinha uma flor em particular que me atraía, mas era difícil de encontrar. Minha mãe a chamava de noite suave, com pétalas pequenas e brancas que exalavam perfume no fim do dia. Eu me enfiava entre os arbustos mais densos em busca dela. Se eu conseguisse levar uma flor para dentro de casa, pelo menos recebia um olhar menos ríspido. Apesar das advertências, eu continuava explorando. Sentia que ali eu era mais livre. Podia ser uma fase rebelde, mas gostava de me sentir dona dos meus passos. Meu irmão mais velho, o Caio, vivia preocupado. Ele chegou um dia em casa com o rosto abatido, dizendo que tinha visto um menino esquisito na beira do riacho, sozinho, onde a correnteza era forte. Caio contou que aquele menino parecia mais novo, mas estava em pé num trecho onde a água batia só na canela dele, o que era impossível para uma criança daquele tamanho. Também tinha manchas escuras nos braços e nas costas. Mesmo assim, o menino ria como se estivesse numa brincadeira inofensiva. Isso deixou meu irmão tão perturbado que ele passou o resto do dia calado. Caio era o mais forte entre nós, sempre corajoso, mas não quis voltar ao rio por uns dias. Avisou que algo estava estranho lá, e era melhor evitarmos aquela parte. Eu me assustei ao vê-lo tão sério. Naquela noite quase não dormi. Enquanto todo mundo apagava cedo para acordar no outro dia, eu só pensava na risada daquele menino. Ainda que não tivesse visto nada, minha imaginação pintava 1000 cenários na cabeça. Fiquei tremendo a noite toda ouvindo cada barulho do vento lá fora. 3 anos depois dessa história, eu ainda andava sozinha quando dava. Foi numa dessas caminhadas que algo começou. Eu estava relativamente perto de casa, seguindo uma trilha que descia até um pomar de laranjeiras, quando notei alguém agachado mais à frente. Era um rapaz mexendo em algo no chão. Não ouvi seus passos. Ele parecia sozinho, vestindo roupas gastas, chapéu de palha. O jeito como estava curvado me deixou estranhamente desconfortável. Parecia não combinar com o ambiente, como se fosse parte de outra história. Tentei passar reto, mas ele me cumprimentou. Bom dia! A voz era calma e ele perguntou se eu podia ajudá-lo a montar uma armadilha para passarinhos. Eu hesitei, mas acabei parando. Ele mostrou uns gravetos entrelaçados segurados por barbante grosso. Disse que, colocando farelo de pão, conseguia capturar pequenos pássaros. Eu nunca tinha visto algo assim de perto. Então me abaixei para olhar mais de perto. Ele parecia tranquilo, mas eu me sentia meio desconfortável. O cheiro dele era uma mistura de suor de quem andou muito sob o sol, com um toque esquisito que lembrava algo queimado. Eu tentava não encarar por muito tempo, mas notei que ele tinha pele clara, quase sem marcas, a barba rala e o rosto de alguém que não combinava com o lugar. Fiquei quieta, amarrando o barbante onde ele pedia. Ele me disse que se chamava Dirceu, sem dar sobrenome. Falou que os pais tinham um terreno do outro lado da colina. Eu nunca tinha ouvido falar de gente morando do outro lado, mas não perguntei muito. Alguma parte de mim quis acreditar. Quando terminamos, ele agradeceu e eu segui meu caminho, ainda pensando no que tinha acontecido. Não contei a ninguém. Achava que se falasse, minha mãe e meus irmãos ficariam dizendo que eu inventava coisas. Preferi guardar tudo para mim. Algumas semanas depois vi Dirceu de novo. Ele usava a mesma roupa, o mesmo chapéu, como se não tivesse passado um dia sequer. Foi na parte mais funda do rio, onde a água corre gelada. Eu estava sozinha, procurando pedrinhas para jogar na água e deixá-las quicando na superfície. Ele surgiu entre uns arbustos e perguntou se eu tinha visto um cachorro preto que era dele. Falou que o bicho tinha fugido e ele estava atrás. Eu disse que não via cachorro nenhum há dias. Ele balançou a cabeça e se aproximou um pouco, olhando a margem do rio. Dessa vez notei algo diferente. Os olhos que antes pareciam castanhos, agora estavam quase verdes. Fiquei me perguntando se eu tinha reparado errado antes, mas aquilo mexeu comigo. Ele pediu minha ajuda para procurar o cachorro e eu, meio sem graça, aceitei. Fomos subindo um caminho cheio de mato, pedras escorregadias e árvores antigas. Durante a caminhada, ele falou que eu era bonita,
que minhas tranças eram bem feitas e que me via sempre andando sozinha. Depois comentou que ouvia minha mãe reclamando comigo às vezes. Disse que na casa dele, as filhas podiam andar por onde quisessem, sem alguém no pé. Não sei explicar, mas aquilo mexeu com meu orgulho. Eu sempre achei que as coisas fossem iguais em todo lugar, que trabalhar desde cedo e receber bronca fosse o normal. Ele plantou uma semente na minha cabeça. Talvez minha família não fosse tão boa assim comigo. Fiquei distraída e percebi que a gente se embrenhou numa parte da mata que eu não reconhecia. Falei que queria voltar, e ele virou o rosto, com uma expressão que eu não entendi direito. Continuamos em silêncio por um instante até que ele deu de ombros e foi se afastando. Eu decidi voltar sozinha. Levei um tempo para achar a direção de casa. Andei tentando lembrar as árvores maiores e a posição do sol. Quando finalmente vi o telhado lá embaixo, senti um alívio misturado com estranheza. O que tinha sido aquilo? Ele realmente morava do outro lado ou estava só inventando? Nos dias seguintes não vi Dirceu em lugar nenhum, mas percebi que havia várias armadilhas iguais à que ele me mostrou, em lugares diferentes. Algumas estavam quebradas, outras nem pareciam ter sido checadas. Senti uma vontade esquisita de segui-las como se fossem pistas deixadas por ele. Eu pensava muito nele sem entender bem porquê. Talvez fosse a forma como falava comigo, me elogiando, me fazendo questionar a vida que eu levava. Algumas vezes me pegava presa em pensamentos, me perguntando se deveria contar tudo a Juliana, mas desistia para não gerar confusão. Perguntei ao Caio se ele conhecia alguém morando do outro lado da colina. Ele só respondeu que era impossível, pois ali tinha muita mata fechada. A gente já tinha até perdido um bezerro que correu naquela direção e nunca mais acharam rastro. Ainda assim, eu não conseguia tirar Dirceu da cabeça. Queria revê-lo, saber mais. Me incomodava porque eu também sentia medo. Era algo dúbio. Metade de mim queria ficar longe, a outra metade queria respostas. Passei a observar todo canto quando saía para pegar lenha ou buscar água. Apareciam armadilhas em lugares diferentes e eu parava para ver se ele surgia. Nada, mas sentia como se estivesse sendo seguida. Uma presença silenciosa que pairava. Era um trem misturado de curiosidade e agonia. Com o tempo fui ficando tensa, sem saber lidar com minhas próprias sensações. Tentava esconder, mas minha mãe percebia que eu andava mais distraída. Ela me dava cada vez mais tarefas, e eu fazia tudo rangendo os dentes sem reclamar, mas minha cabeça estava em outro lugar. E então aconteceu o que eu temia. Num fim de tarde, minha mãe me chamou a atenção na frente dos meus irmãos, dizendo que eu fazia tudo de má vontade, que não passava de uma ingrata. Eu, com a raiva entalada, acabei respondendo. Foi a primeira vez que ergui a voz. Ela partiu para cima de mim, me segurou pelo braço e começou a me sacudir, gritando. Naquele momento, eu não quis ficar ali nem mais um segundo. Me desvencilhei e corri porta afora, sem me importar para onde estava indo. Corri mata adentro, ignorando galhos que me arranhavam. O céu já estava escurecendo e eu só queria sumir. Foi quando ouvi uma voz me chamando. Era ele, Dirceu, surgindo de trás de uma árvore. Falou como se já me esperasse. Você não precisa mais passar por isso. Lá em casa é diferente, você vai ter paz. Eu não pensei em nada. Tinha o rosto molhado de lágrimas e uma revolta que queimava no peito. Ele pediu que eu o acompanhasse até o tal sítio do outro lado, só para me acalmar. Não sei por que aceitei tão rápido, mas me agarrei àquela ideia de liberdade. A gente andava sem rumo aparente, pisando em folhas secas, galhos caídos. Ele me dizia coisas que me deixavam ainda mais furiosa com a minha família. Falava que eles não me valorizavam, que me viam como uma serviçal. Isso foi me enchendo de rancor, e cada passo que eu dava me afastava ainda mais da casa. Mas, de repente, ouvi barulhos estranhos atrás de nós, como se algo pesado se movesse entre a vegetação. Virei para olhar e não vi ninguém, mas meu coração disparou. Falei que queria voltar, mas Dirceu fingiu que não ouviu. Continuei seguindo porque estava confusa e não queria ficar sozinha naquela mata escura. Ele andava cada vez mais rápido, como se soubesse exatamente aonde ir. Chegamos num ponto onde as árvores eram tão grossas que quase não passava luz. Parei e disse que era sério, que estava com medo.
Então ele se virou com uma expressão dura, quase de irritação, e disse que já estávamos perto. Senti um arrepio que não sei explicar. Foi quando notei algo no pescoço dele. Uma marca escura, grande, que não estava lá antes. Olhei mais atentamente e percebi que a cor dos olhos dele parecia mudar no reflexo mínimo de claridade. A respiração dele soava pesada. Minha intuição gritava para dar meia volta. Tentei soltar minha mão da dele, mas ele apertou meus dedos com força. Era como se tivesse deixado de ser aquele rapaz calmo e virado outra coisa. Dei um tranco e consegui me afastar alguns passos. Dirceu então deu um sorriso que não combinava com o rosto. Era um sorriso pálido, sem emoção. Chamou meu nome com uma voz estranhamente rouca. Falou de um jeito que me travou. Disse que não valia a pena lutar contra aquilo. Em poucos segundos ele avançou e segurou meu braço. Eu tentei gritar, mas minha garganta parecia fechada. Ele me puxava e eu tropeçava nos galhos, caindo e me arranhando toda. A cada puxão, sentia uma dor aguda no ombro como se fosse deslocar. Me agarrei no tronco de uma árvore tentando resistir. As mãos dele estavam frias, quase úmidas, e havia um cheiro azedo que me embrulhava o estômago. Eu chorava e tentava usar meus pés para fincar no chão, mas parecia em vão. Enquanto isso acontecia, um barulho estranho vinha de trás das moitas. Parecia um ronco grave, como se algo grande estivesse espreitando. Eu não conseguia ver o que era, só sentia a vibração. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Eu rezava mentalmente pedindo para Deus me tirar dali. O rapaz, ou o que quer que fosse, puxava meu cabelo tentando me arrastar. Eu ouvia a respiração dele no meu ouvido, tão forte que parecia um animal ofegante. Senti meus braços e pernas fraquejando. Num ato de desespero, abracei a árvore com toda a força que me restava. Ele começou a xingar baixinho, como se não conseguisse me soltar. E então, aquilo atrás do mato surgiu mais perto. Não vi claramente, mas senti a presença enorme. Ouvi galhos se partindo. Foi como se Dirceu tivesse ouvido também, porque ele soltou minha cintura e virou o rosto, atento a essa nova ameaça. Aproveitei para me soltar de vez e corri mancando. No meu desespero, tropecei em algo que me cortou a perna. Quase desmaiei de dor. Mas levantei com lágrimas nos olhos e corri sem pensar em mais nada, abrindo caminho entre os galhos. Eu sentia os passos dele atrás de mim. Eu soluçava, nem conseguia respirar direito. Parecia que meu corpo todo estava sendo rasgado. Em certo momento tropecei de novo e rolei barranco abaixo. Me ralei inteira, bati as costas em uma pedra, achei que fosse morrer ali. Quando parei de rolar, ouvi um grito que ecoou pela mata. Soava como um animal, mas saía da garganta de Dirceu. Foi medonho. Tremi inteira, mas me arrastei até uma árvore. Tentei ficar em pé, mas o tornozelo latejava. Nem sei quanto tempo fiquei ali chorando. O barulho sumiu de repente, como se tudo ao redor tivesse ficado mudo. Fiquei sem forças, sem fôlego. Senti que algo mexia no meu cabelo, mas eu estava atordoada demais para reagir. Desmaiei. Só me lembro do peso do meu corpo e daquela dor insuportável no pé. Tudo escureceu. Quando abri os olhos, estava deitada na minha cama dentro de casa, mas toda enfaixada e dolorida. Minha mãe passava um pano úmido na minha testa. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu chorava sem conseguir explicar. Quando tentei falar de Dirceu, do jeito como ele se transformou, minha mãe ficava me olhando sem entender. Disse que Caio me encontrou caída no barranco, desacordada, e me trouxe de volta. Minha mãe repetia que eu estava cheia de hematomas, que não fazia ideia de como me machuquei tanto. Achou que eu tinha despencado ladeira abaixo e pronto. Falava que era perigoso eu ficar andando sozinha, que aquilo servisse de lição. Não existe nenhum sítio do outro lado, Verônica. A gente sabe que é só mato fechado. Ela insistia. Eu apenas balançava a cabeça, chorando. Tentei argumentar, mas ela dizia que não era hora de fantasiar. Passei aquela noite entre febre e pesadelos confusos. Acordava no susto, vendo vultos no canto do quarto. Meu pai entrou de madrugada para me ver. Deixou claro que estava preocupado, mas que não sabia o que fazer além de rezar. Ao longo dos dias tentei contar de novo o que vi, mas minha mãe mudava de assunto, dizendo que eu precisava me curar e parar de imaginar coisas.
Eu sentia uma mistura de frustração e medo. Sabia que alguém ou algo tentou me levar. Como se não bastasse, comecei a ter febres repetidas. Meu corpo ficava pesado, eu suava frio e chorava dormindo. Minha mãe dizia que eu me debatia, gritava. Às vezes dizia frases estranhas. Eu não lembrava de nada ao acordar. Toda noite era um tormento. Fechava os olhos e via o rosto de Dirceu próximo ao meu. Sentia aquele cheiro queimado. Tinha a sensação de que ele poderia aparecer de novo a qualquer momento, surgindo do nada. A certa altura, meus irmãos começaram a me olhar com medo. Falavam que eu parecia outra pessoa, que às vezes falava sozinha ou ria de um jeito que eles não reconheciam. Eu negava, mas não lembrava do que fazia ou falava nos surtos. Meu pai e minha mãe ficaram assustados. Ela chegou a me perguntar se eu estava inventando aquelas coisas para chamar atenção. Mas depois percebeu que eu não tinha força nem para me levantar da cama sozinha. Me sentia esgotada, sem energia. De vez em quando sentia como se tivesse alguém no quarto comigo, mesmo de olhos fechados. A respiração ficava pesada e eu suava de nervoso. Tinha medo de contar e me chamarem de louca. Passava horas rezando para aquilo ir embora. A dor no meu pé e nas costas foi melhorando aos poucos, mas a dor na alma só aumentava. Eu sonhava que Dirceu me observava pela fresta da janela, esperando para me puxar de novo para o mato. Acordava gritando, molhada de suor. Minha mãe começou a dormir do meu lado para me segurar nos pesadelos. Eu acordava confusa, às vezes me debatendo. Ela dizia que não aguentava mais me ver sofrer. Falava que Deus iria me ajudar, mas era difícil acreditar. Uma noite eu tive um ataque pior do que todos. Me levantei da cama gritando, corri até a porta como se quisesse fugir. Minha mãe tentou me segurar e eu a empurrei. Caímos as duas no chão. Eu me debatia, chorava, nem sabia o que estava fazendo. Meu pai entrou correndo, me imobilizou com força. Eu xingava, esperneava, arranhava como se fosse outra pessoa. Ele me carregou para fora da casa, dizendo que não ia me deixar naquele estado trancada lá dentro. Tropeçamos em pedras e raízes no caminho, mas ele não parava. Me segurava contra o peito e eu me retorcia. As lanternas do lado de fora mal iluminavam a trilha até o rio. Mas mesmo assim ele continuou, decidido. Quando chegamos na água, ele entrou sem tirar a roupa, ainda me segurando. Naquele desespero, senti o choque da água gelada me invadindo. Foi como se minha mente desligasse por um instante. A sensação de sufoco tomou conta. Não lembro de muita coisa, só do frio e de uma escuridão repentina. Depois disso, apaguei. Minha mãe disse que meu pai ficou gritando para eu acordar, me chacoalhando dentro d'água. Eu estava pálida, com os olhos revirados. Eles me levaram de volta para casa e me colocaram no colchão. Passei dias sem falar, sem reagir. As febres vinham e iam, e eu mal conseguia comer. Minha mãe acreditava que algo além de doença física me atacava. Falava do que minha avó sempre dizia: existem coisas no mundo que não se explicam. Meu pai, que sempre foi mais calado, rezava do meu lado. Ele confessou que nunca tinha visto nada parecido na vida. Falava que, se fosse doença, eu teria melhorado ou piorado de forma normal. Mas o que acontecia comigo parecia fugir da lógica. Fiquei alternando entre surtos e momentos de total apatia. Às vezes tentava sair correndo do quarto, quebrando coisas pelo caminho. Outras vezes, ficava imóvel, encarando a parede. Minha família não sabia o que fazer. Acabaram me prendendo na cama com panos e cordas, mas eu me debatia tanto que consegui soltar. Caí no chão de cara, machucando o rosto. Meu pai decidiu que não podíamos continuar assim. Ele não queria me tratar como um bicho preso. Me colocaram sentada debaixo de uma árvore no quintal, amarrada de leve, só para não sair correndo. Eu chorava sem parar, mas também não conseguia explicar o que sentia. Era como se a raiva e o medo estivessem me destruindo por dentro. Minha mãe tentou falar com uma vizinha que sugeriu que me levassem ao povoado, onde morava uma senhora que entendia de rezas mais fortes. Fizeram uma pequena viagem comigo de carroça até lá. Eu delirava, falando coisas desconexas. Fomos parar na casa da tia Lúcia, irmã da minha mãe. Ela morava ao lado de uma capela,
e era conhecida por ser muito religiosa. Assim que chegamos, ela me olhou com compaixão, dizendo que era preciso buscar ajuda divina. Ela pediu ao padre local que orasse por mim. Ele me viu naquele estado, magra, abatida, com olheiras profundas. Conversou com a minha mãe, mas não entendeu direito o que estava acontecendo. Mesmo assim, aceitou tentar me abençoar. Eu praticamente não falava. Ficava sentada no canto do quarto da tia Lúcia, olhando para o vazio. Quando alguém tentava falar comigo, eu tinha dificuldade de responder. Era como se minha mente estivesse em outro lugar. O padre começou a rezar comigo todos os dias, usando um pequeno crucifixo e água benta. Algumas vezes, eu tinha crises durante a reza, gritava, me contorcia, mas ele continuava firme, pedindo para que eu tivesse fé. Minha tia e minha mãe acendiam velas e rezavam o terço do meu lado. Meu pai, embora fosse mais reservado, passava por ali para ver se eu melhorava. Eu ouvia as orações como um eco distante, sem saber direito o que pensar. As semanas foram passando e pouco a pouco fui voltando a mim. Comecei a comer melhor, a responder quando me chamavam. Minha mãe chorava de alegria, dizendo que aquilo era milagre. Eu ainda sentia um peso no peito, mas já conseguia conversar. Meu corpo ainda doía. Tinha marcas de arranhões nos braços, cortes nas pernas, e cada mancha me lembrava o que tinha vivido. Mesmo sem entender racionalmente, eu sentia que tinha escapado de algo terrível. As pessoas perguntavam se eu lembrava do que fazia durante as crises. Eu sacudia a cabeça negando. Era como se outra pessoa assumisse meu lugar. Eu só recordava fragmentos, gritos, a sensação de estar encurralada. Minha mãe me abraçava pedindo desculpas por ter sido tão dura comigo. Dizia que entendia minha revolta, mas jamais imaginou que as coisas chegariam nesse ponto. O padre aconselhou que a família tivesse mais paciência e diálogo. Não voltei para o sítio de imediato. Fiquei algumas semanas na casa da tia Lúcia para repousar. Comecei a dormir um pouco melhor, apesar de ainda acordar assustada às vezes, sonhando que Dirceu me espreitava de algum canto. Lá, a rotina era mais calma. Eu fazia pequenas tarefas para me distrair, como organizar a cozinha ou varrer o quintal. O padre aparecia de vez em quando para rezar, me lembrando de manter a fé, mesmo que eu ainda tivesse medo. Voltar para o sítio foi difícil. Eu sabia que teria que encarar o lugar onde tudo aconteceu. Minha família foi me buscar com o cuidado de quem carrega uma louça frágil. No caminho, eu olhava para o mato e sentia arrepios. Quando cheguei, meu pai já tinha construído um pequeno cômodo novo para mim, onde eu pudesse ficar com mais privacidade. Minha mãe tentava não brigar, conversava de forma mais suave. Era como se eles quisessem me proteger de mim mesma. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava durante a noite chorando, com a certeza de que Dirceu estava do lado de fora. Mas encontrava só o escuro e o silêncio. Me cobria até a cabeça, implorando para que fosse só paranoia. Meus irmãos voltaram à rotina de cuidar da roça e eu tentava ajudar em tarefas leves. A dor no tornozelo ainda me atrapalhava, mas eu ia me movimentando com cuidado. Mesmo assim, toda vez que eu passava perto do barranco, lembrava do dia em que quase morri lá. Minha mãe passou a ser mais compreensiva. Quando me via olhando para o nada, sentava do meu lado e ficava em silêncio, me dando tempo. Acho que ela percebeu o quanto nossa relação tinha sido difícil. Eu também senti que precisava perdoar. Em algumas noites eu tinha a sensação de estar sufocando, como se tivesse engolido água de novo. Mas me acalmava rezando baixinho. Meu pai aparecia de lanterninha se ouvisse meu choro, me abraçava e dizia que estava tudo bem, que ninguém ia me machucar mais. Foi assim que fui retomando a vida, embora nunca mais tenha sido a mesma. Às vezes, eu ainda escutava barulhos na mata e lembrava do Dirceu, mas não tinha certeza se aquilo era medo ou algo real. Preferia não arriscar. O tempo passou e deixei de ser só a menina curiosa. Cresci, casei, tive 2 filhos, saí do sítio para morar num lugar menos isolado, mas nunca me esqueci do que passei. De vez em quando lembro da sensação de estar sendo arrastada. A parte mais estranha é que, mesmo adulta, às vezes sinto que ele não se foi. Vou pendurar roupas no varal, sinto um arrepio e olho em volta. Nada.
mas algo me diz que aquela presença se grudou em mim de algum jeito. Tentando superar, procurei rezadeiras e benzedeiras que usavam ervas, defumações, orações fortes. Algumas disseram que eu precisava curar minha raiva, pois era disso que a criatura se alimentava. Outras falavam de cortar o laço com aquele espírito. A verdade é que com o tempo as coisas foram melhorando. Não tenho mais ataques como antigamente. Só carrego as lembranças e, vez ou outra, sonhos perturbadores. Aprendi a não ignorar meu instinto quando sinto perigo. Minha mãe e meu pai também amadureceram depois de tudo. Às vezes, ela me diz que gostaria de voltar no passado e me ouvir mais, me dar mais liberdade, ter me entendido. Eu respondo que a gente não pode mudar o que foi, mas podemos viver diferente agora. Meu irmão Caio raramente fala do que viu naquele rio, mas confessa que depois de me socorrer, passou muito tempo sem se aproximar da água. Disse que chegou a notar pegadas pequenas na margem, mas não quis investigar. Eu nunca mais vi Dirceu de verdade, mas já sonhei com ele. Às vezes, surge no meu sonho como um simples rapaz de chapéu, me chamando para seguir um caminho na mata. Acordo suando, com o coração disparado, mas agora sei que foi só uma lembrança. Ninguém explica exatamente o que aconteceu comigo. Alguns acreditam que foi um surto causado por traumas. Outros falam que algo sobrenatural me enganou quando eu estava vulnerável. Eu não sei qual resposta é certa, só sei que o medo que senti foi real, assim como as marcas no meu corpo. E de alguma forma, eu saí daquilo mais consciente de quem eu sou. Entendi que às vezes a gente se revolta não só pela vida que tem, mas pela falta de voz que sente. Hoje mantenho sempre um cuidado maior com meus filhos. Não os proíbo de brincar, mas os oriento a serem atentos, a conhecerem os limites. Conto algumas histórias para que eles valorizem a vida, mas evito dizer todos os detalhes do que vivi. Meu pai, antes de falecer, me chamou para uma conversa. Ele disse que lamentava o dia em que me viu saindo de casa aos prantos e não correu atrás de mim de imediato. Falou que se sente culpado, mas eu o perdoei porque sei que ele não entendia meu jeito. A vida segue, mas a lembrança do que passei no sítio nunca foi embora. Quando a noite está muito silenciosa, sinto o coração acelerar e fecho os olhos com força, pedindo que nenhum fantasma volte a me assombrar. A parte mais dolorida é lembrar de como confiei em Dirceu. Ele parecia sincero, me fazia acreditar que encontraria liberdade ao lado dele. Hoje vejo que nem tudo que surge com um rosto bonito é humano e que a solidão pode nos tornar presas fáceis. Ainda me pergunto se ele era uma pessoa mesmo, uma entidade ou algo inventado pela minha cabeça. Seja como for, o risco que corri foi real e as feridas demoraram para cicatrizar. Há noites em que ainda acordo chorando. Minha mãe costumava dizer: quando a gente está confusa, qualquer voz suave pode soar como esperança. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava carente de afeto e atenção, e ele se apresentou com as palavras certas para me conduzir. Por isso, alerto quem escuta meu relato. Cuidado ao subestimar seus próprios sentimentos. Às vezes, nossa fraqueza interna atrai coisas que se aproveitam de nós. É preciso ter firmeza, mesmo quando a vida parece injusta. Se eu não tivesse tanta raiva dentro de mim, talvez não tivesse confiado tão rápido em alguém estranho. Mas não adianta lamentar. O passado não muda. O máximo que podemos fazer é aprender e não deixar que o mal nos agarre de novo. Depois que casei, melhorei bem, mas ainda procurei ajuda de uma curandeira quando me mudei. Ela disse que eu trazia um laço antigo com uma sombra que tentou me dominar. Rezei durante muitas semanas pedindo libertação. Mesmo assim, vez ou outra, sinto aquela pontada de medo no peito. Sigo em frente, mas não ignoro o que vivi. Foi um episódio que me fez ver a força que tenho e também a fragilidade do ser humano diante do desconhecido. No lugar onde moro atualmente, às vezes as pessoas contam histórias de aparecimentos, de luzes estranhas nos canaviais. Eu ouço, mas guardo para mim a minha experiência. Não quero ser motivo de chacota nem de espanto. Aprendi que o silêncio pode ser um escudo, mas também pode ser uma prisão. No meu caso, contar o que passei alivia o peso.
É por isso que hoje resolvi falar para quem quiser ouvir que há momentos na vida em que o perigo não se mostra como monstro, e sim como um rosto gentil. Não tenho a pretensão de provar nada, só compartilho porque, se existir alguém vivendo situação parecida, talvez encontre forças para reagir. Nem sempre quem nos faz mal chega de forma agressiva. Às vezes chega com sorriso e promessas. Ainda carrego umas cicatrizes físicas e emocionais. Mas aprendi a cuidar de mim, a defender minha liberdade sem cair em armadilhas de quem oferece uma saída fácil. E também me aproximei mais da minha família. Hoje entendo que eles também eram vítimas das próprias limitações. Mesmo que eu não veja mais Dirceu, é como se parte dele ficasse grudada na memória. Fecho os olhos e consigo ouvir aquela voz suave, me chamando. Mas quando penso no que aconteceu, sinto que sobrevivi por um fio e agradeço por ter tido forças para escapar. Não espero que todos acreditem nesse relato, mas garanto que não estou inventando. É a história que trago comigo, uma cicatriz que me ensinou a não me deixar levar pelo canto de quem parece oferecer tudo o que me falta. Às vezes a falta nos faz enxergar o perigo tarde demais. Hoje olho para o sítio onde tudo começou como um lugar distante. É onde nasci, mas também onde quase perdi a mim mesma. Se existe algo de sobrenatural nesse mundo, eu não tenho resposta. Só sei que, seja lá o que for, se alimenta de quem abre portas demais para o desespero. E eu abri a porta quando quis fugir de tudo que me oprimia. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Rômulo Castro. Tenho 39 anos e ainda sinto um arrepio leve quando lembro do que aconteceu alguns anos atrás. Não é fácil falar sobre isso, mas acho importante contar a alguém que possa entender o que ocorre em certos lugares. Tudo começou depois de uma fase complicada que mudou minha rotina de cabeça para baixo. Até então, minha esposa Júlia e eu morávamos em um pequeno condomínio onde pagávamos aluguel. Eu trabalhava como motorista particular para uma pequena firma, enquanto ela fazia bicos como auxiliar de serviços gerais. Enfrentávamos dificuldades financeiras, principalmente depois de ficarmos meses tentando juntar dinheiro para comprar um terreno, mas nada dava certo. Com a ajuda de um parente distante, finalmente conseguimos um lote simples em uma área afastada. Foi como um alívio. Conseguimos erguer uma casinha básica com tudo contado. Mas aquilo representava nosso sonho. No entanto, nem bem começamos a nos sentir estáveis, a empresa em que eu trabalhava encerrou as atividades de repente. Recebemos uma indenização bem menor do que o esperado, o que deixou muitas contas atrasadas. Minha sogra, Dona Eulália Mendes, surgiu então com a proposta de irmos morar com ela, que estava sozinha em uma casa grande. Ela argumentou que precisava de companhia por conta da idade e ofereceu um quarto. Júlia achou a ideia ótima, mas eu hesitei. Nunca tive uma relação tranquila com Dona Eulália. Sempre senti que havia algo no jeito dela que me incomodava, embora fosse educada na maior parte do tempo. Eu também me lembrava de histórias vagas sobre a vida dela, pois Júlia dizia que a mãe guardava alguns segredos de família e evitava falar do passado. Mesmo assim, com as contas se acumulando, não tivemos alternativa além de aceitar a oferta. O lugar ficava em uma zona rural, repleto de construções mais antigas. Quando chegamos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o portão de madeira escura, com algumas marcas entalhadas que não pareciam meros desenhos. Abriu rangendo, mas a casa por dentro estava bem preservada, quase imaculada demais. Era espaçosa, com móveis de tecido grosso e inúmeros quadros religiosos. Dona Eulália nos recebeu sorrindo, mas aqueles olhos pareciam me avaliar, como se quisessem descobrir algo que eu não estava pronto para revelar.
Nos instalamos num quarto nos fundos que, apesar de grande, tinha infiltrações e um cheiro de mofo. O teto emitia estalos com frequência, o que me deixava desconfortável. Na primeira noite, tive a impressão de ouvir ruídos leves acima de nós. Pareciam passos arrastados, mas tentei me convencer de que seria apenas vento ou alguma ave. Comentei isso com Júlia pela manhã, mas ela foi prática. Disse que deveria ser um gato andando pelo telhado ou folhas secas se soltando. Pediu que eu não me preocupasse e que tentasse relaxar, pois estávamos ali para economizar dinheiro e buscar novas oportunidades de emprego. Nos dias seguintes tentei me adaptar, ajeitava pequenos reparos, limpava o quintal e procurava algum trabalho temporário. Dona Eulália fazia questão de preparar refeições para nós, sempre usando ervas diferentes que, segundo ela, eram ótimas para fortalecer o corpo. Júlia também ajudava na cozinha, e às vezes eu ouvia as duas rindo juntas. Ao notar o gosto amargo de um chá que ela me serviu, estranhei. Perguntei a Dona Eulália do que era feito. Ela disse que juntava várias plantas secas e que aquilo tirava a energia ruim do corpo. Mesmo com minha desconfiança, tentei não criar conflito. Só que depois disso passei a ficar com uma leve dormência na língua todas as vezes que bebia o chá. Certo dia, enquanto procurava uma caixa de ferramentas na despensa perto da área dos fundos, reparei em um vão fechado por um pedaço de madeira. Puxei sem querer e encontrei um quartinho pequeno, abafado e sem janelas, cheio de potes e frascos com líquidos escuros. Havia bonecos de pano, pequenos embrulhos pendurados e algo que me fez recuar: um punhado de cabelos amarrados com um barbante. Senti um calafrio diferente. Não quis chamar Júlia, pois imaginei que talvez fosse apenas algum hábito antigo de Dona Eulália. Preferi não mexer em nada e fechei a porta. Depois disso, passei a reparar que a sogra tinha uma rotina bem peculiar. Ela saía de casa algumas vezes, sempre ao amanhecer, e voltava com as mãos sujas de terra, dizendo que estava plantando mudas nos arredores. Não vi muda nenhuma, não havia pás nem enxadas no quintal, e as únicas plantas lá eram já antigas. Passei a ficar mais atento ao que acontecia. Uma tarde, encontrei uma galinha morta do lado de fora, com um corte na garganta. Enquanto eu tentava enterrar o animal, notei desenhos feitos com pó branco próximo ao tronco de uma árvore. Mostrei isso a Júlia, mas ela apenas falou que devia ser travessura de crianças da vizinhança ou algum ritual de proteção que a mãe fazia. Falou de forma tão tranquila que quase me convenceu, mas uma parte de mim sentia que havia algo maior por trás. Depois de algumas semanas, meus sonhos começaram a ficar estranhos. Não chegavam a ser pesadelos claros, mas eu me via em um lugar apertado, de paredes escuras, onde sentia dificuldade de respirar. Acordava incomodado, com suor na testa e um aperto no peito. Na manhã seguinte a um desses sonhos, fui ver se conseguia um martelo na despensa e acabei olhando novamente para a porta do quartinho escondido. Ela estava entreaberta. Alguma coisa me fez espiar. As prateleiras estavam cheias de velas derretidas e pequenos potes com pedaços de papel dentro. Não fiquei muito tempo ali. Voltei para o quarto sem falar nada para Júlia. Tinha medo de parecer paranoico. Mesmo assim, a sensação de estranhamento só aumentava. Dona Eulália, apesar de sempre sorrir, me olhava com uma expressão de quem sabe mais do que deveria. Passava as tardes preparando raízes e secando ervas nos fundos da casa. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi de novo aquele barulho acima do nosso quarto. Parecia algum objeto sendo arrastado devagar. Levantei, peguei a lanterna e tentei subir no forro, mas não havia acesso visível ali dentro. Fiquei parado com a lanterna acesa sem saber o que fazer. Acabei voltando para a cama sem descobrir nada. Amanheci com dores no corpo, como se tivesse levado um chute nas costas. Mostrei a Júlia umas marcas arroxeadas, mas ela disse que eu podia ter batido em alguma quina. Aquela explicação me soava muito simples, mas não queria insistir e criar um clima ruim entre a gente. Foi então que Dona Eulália veio com uma conversa estranha durante o almoço. Ela perguntou se eu estava dormindo bem. Disse que me ouviu levantar de madrugada e quis saber se eu andava preocupado com algo.
Achei invasivo, mas respondi que estava tudo bem. Ela apenas sorriu e continuou a comer. As semanas foram se arrastando. Não encontrava trabalho fixo, só uns bicos pontuais que mal ajudavam nas contas. Júlia começou a ficar mais próxima da mãe, ajudando nos afazeres e nas compras. Enquanto isso, eu me sentia como um hóspede inconveniente. Certo dia, precisei verificar uma infiltração próxima à cozinha. Quando me abaixei para olhar dentro de um armário, vi um saco de tecido enrolado com uma fita vermelha. Abri por curiosidade e encontrei unhas cortadas, fios de cabelo e algo escrito em um pedaço de tecido manchado. Fechei depressa, coloquei de volta e fingi que não vi. Não conseguia tirar aquilo da cabeça, tinha a sensação de que alguém fazia algum tipo de feitiço. Tentei conversar com Júlia, mas ela me olhou preocupada e disse que eu estava exagerando e que, no fundo, sua mãe era só uma senhora de costumes antigos. As noites continuaram ruins. Voltei a sonhar com o mesmo lugar apertado, mas agora havia uma silhueta feminina no canto. Não conseguia ver o rosto, pois estava coberto por um véu escuro. Acordava suado e tenso, tentando lembrar se aquilo poderia ser reflexo de alguma conversa ou filme. Num fim de tarde, saí para dar uma volta e acabei conversando com um senhor que vendia plantas medicinais. Expliquei por alto que achava a casa onde estava hospedado meio estranha. Ele ouviu tudo calado e no final me entregou um pequeno ramo dizendo: "Isso aqui ajuda a proteger contra olho ruim. Coloca num copo com água e deixa perto da porta." Fiz como ele falou, mas não contei a ninguém. Na primeira noite dormi um pouco melhor. Senti menos agitação e acordei com menos ansiedade. Ainda assim, havia um clima pesado na casa. Dona Eulália não disse nada, mas notei que ela deu uma olhada comprida naquele ramo assim que passou pela sala de manhã. 2 dias depois, encontrei o ramo caído no chão, seco e pisoteado. Parecia que alguém tinha chutado ou jogado ali de propósito. Não quis tirar conclusões precipitadas, apenas joguei fora. Nesse mesmo período, Júlia me contou que se sentia cansada demais e com náuseas constantes. Suspeitamos de gravidez. Fizemos um teste rápido e deu positivo. Seria nosso primeiro filho. Eu deveria ficar feliz, mas senti um aperto no peito que não sei explicar. Daquele dia em diante, Júlia passou a dormir mais cedo e acordar ainda mais tarde. Dona Eulália cuidava dela com chá atrás de chá, dizendo que eram receitas de família. Percebi que Júlia começou a usar uns colares antigos que nunca tinha visto antes e sempre os colocava antes de dormir. Uma madrugada acordei para ir ao banheiro e encontrei Júlia na cozinha, sentada à mesa, encarando a parede. Quando falei seu nome, ela demorou a reagir e depois agiu como se não lembrasse de ter saído da cama. Atribuímos isso às mudanças hormonais. Apesar disso, me veio à mente a ideia de que alguma coisa influenciava o comportamento dela. Procurei em redes de contato alguém que entendesse de benzimento ou algo do tipo. Foi aí que cheguei até um homem conhecido como o Sr. Florencio. Diziam que ele entendia de rituais e limpava ambientes ruins. Falei com ele em um dia nublado. Expliquei os ruídos à noite, os objetos estranhos, os chás amargos e a gravidez. Ele me recomendou manter sal grosso perto das janelas e queimar uma erva especial. Além disso, disse que eu não deveria tomar nada preparado pela sogra até ter certeza do que estava acontecendo. Voltei para casa com sal grosso e um pacote de ervas que produziam fumaça espessa quando queimadas. Planejei acender aquilo de madrugada, mas precisei esperar uma chance em que Dona Eulália não estivesse por perto. Na primeira noite que tentei, ouvi um barulho na sala, como se alguém passasse arrastando os pés. Desliguei as luzes e fiquei parado atrás da porta. Quando saí para olhar, não tinha ninguém, mas a cadeira estava fora do lugar. Não toquei em nada, só voltei para o quarto com o coração acelerado. No dia seguinte, Júlia comentou que teve um sonho estranho em que a mãe aparecia numa sala cheia de velas, murmurando algo incompreensível. Eu perguntei se ela estava preocupada, mas ela respondeu que estava se sentindo em paz ao lado da mãe. Achei isso curioso, pois Júlia costumava ser mais crítica. Resolvi então arriscar queimar as ervas na cozinha numa noite em que Dona Eulália teria saído para rezar, conforme ela disse. Preparei tudo perto das 2 da madrugada, acendi o carvão,
Joguei as folhas e comecei a rezar o Pai Nosso baixo, pois era a única prece que lembrava de cabeça. A fumaça se espalhou rápido, senti um calor subir pelo rosto e uma pontada de dor atrás da nuca. Nesse momento, ouvi a porta da frente se abrir. Corri para apagar as ervas, mas elas queimavam de forma tão rápida que nem soprar resolvia. Quando finalmente consegui, estava suando e ofegante. Dona Eulália entrou logo depois, olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo acordado àquela hora. Tentei disfarçar falando que tinha insônia. Ela não insistiu, mas notei um leve sorriso, como se já soubesse o que estava acontecendo. 2 dias mais tarde, tive uma conversa séria com o Sr. Florêncio. Contei que não estava conseguindo queimar as ervas sem ser interrompido e que minha esposa parecia cada vez mais ligada à mãe. Ele sugeriu que eu conseguisse um objeto pessoal de Júlia e outro de Dona Eulália para ele analisar. Esperei uma oportunidade em que Júlia fosse ao banheiro e peguei um pente dela. Estava cheio de fios de cabelo. Depois, quando a sogra saía do banho, vi que tinha deixado uma blusa fina pendurada no varal. Peguei também, dobrando rápido e guardando numa sacola. No fim da tarde, levei esses itens para o Sr. Florêncio. Ele se trancou por uns 20 minutos e, ao voltar, falou com a voz meio tensa. Aqui tem algo que não é de agora. Está tecendo uma corrente antiga entre sua esposa e a mãe. Fiquei apreensivo. Ele me entregou um pequeno talismã feito de nós em fios coloridos e pediu que eu o pendurasse na cabeceira da cama, além de manter uma vasilha com água limpa debaixo dela. Falou para eu não contar nada a Júlia e nem à sogra. Voltei para casa com aquilo no bolso. Consegui pendurar sem que Júlia visse. Nos primeiros dias dormi relativamente bem, mas no terceiro dia acordei com um ruído seco, como se algo caísse. Vi a tigela de água derrubada no chão, molhando todo o assoalho. Era como se tivessem virado de propósito. Pouco tempo depois, Júlia confirmou a gravidez com exame de sangue e se mostrou feliz, mesmo estando abatida. Eu, por outro lado, passei a sentir um medo que não sabia explicar. A casa parecia cada vez mais abafada, tanto que às vezes eu tinha sangramento no nariz sem motivo. Certa noite despertei assustado ao ouvir Júlia falando baixo na sala. Ela murmurava algo parecido com uma cantiga, olhando pela janela. Perguntei o que era, e ela disse que a mãe tinha ensinado. Falou isso de um jeito calmo, mas fiquei perturbado. Decidi que precisava de ajuda de outra pessoa, alguém que entendesse mais do que só ervas e talismãs. O Sr. Florêncio me indicou uma benzedeira, Dona Mirtes, que vivia na mesma região, mas afastada da vila principal. Fui até lá num começo de tarde. Contei tudo a ela, desde as suspeitas sobre Dona Eulália até os sinais que vinha encontrando pela casa. Ela apenas ouvia e passava as contas de 1/3 pelos dedos. Quando terminei, disse que iria comigo e que precisaria encarar a sogra frente a frente. Voltei para casa naquela noite com um aperto no estômago. Júlia dormia pesado e Dona Eulália também havia se recolhido. Fiquei sentado na cozinha, sem acender nenhuma luz, escutando os barulhos noturnos. Tinha a sensação de que a casa inteira estava desperta e que eu era o único intruso ali. Na manhã seguinte, Júlia passou mal de novo. Resolvi que tinha que levá-la ao médico. Ela aceitou depois de alguma insistência. Na consulta, o médico disse que o bebê parecia bem, mas recomendou uns exames mais completos devido ao cansaço exagerado e à pressão um pouco desregulada. Quando voltamos, Dona Eulália já esperava na sala com um chá pronto. Júlia aceitou na hora, mas eu recusei, fingindo dor de estômago. A sogra não questionou, mas me olhou de um jeito que me fez suar frio. Dali a 2 dias, levei Dona Mirtes para conhecer a casa. Disse à sogra que era uma conhecida que veio nos visitar. Ela nos cumprimentou sem demonstrar surpresa. Convidou a todos para se sentar na sala, mas Dona Mirtes pediu para ver o quintal e os fundos da casa. Chegando lá, Dona Mirtes franziu a testa ao notar umas marcas na terra perto da cerca. Ficou em silêncio, olhou para mim e fez um leve sinal com a cabeça para seguirmos adiante. Subimos uma escada que levava a um porão improvisado, fechado com uma porta de madeira antiga. Quando entrei, senti um cheiro estranho, como de mofo misturado a algo doce. Vi umas velas retorcidas sobre uma mesa improvisada, garrafas vazias
e no canto, 2 potes de barro tampados com tecidos encardidos. Antes que eu pudesse me aproximar, Dona Mirtes segurou meu braço. Ela disse baixinho: "Não toque em nada, parece que tem muita coisa acumulada aqui." Assenti, engolindo em seco. Saímos do porão e assim que voltamos para a sala, Dona Eulália nos esperava em pé, com os braços cruzados. Dona Mirtes a cumprimentou novamente e comentou: "Belo lugar. Eu entendo que a senhora gosta de manter algumas tradições de família, não é?" A sogra apenas sorriu, mas seu sorriso era frio. Respondeu que cada pessoa tem seus costumes e que não devíamos julgar o que não conhecíamos. Júlia entrou na sala nesse momento meio pálida, perguntando se estava tudo bem. Dona Mirtes se aproximou dela, tocou em seu ombro e perguntou como se sentia. Júlia murmurou algo sobre tontura e enjoo, e a benzedeira só balançou a cabeça. Nesse dia, Dona Mirtes me puxou de lado e disse que eu precisava sair dali com Júlia, principalmente antes da criança nascer. Explicou que coisas antigas na casa geravam laços difíceis de cortar se permanecêssemos muito tempo. Fiquei sem reação, pois não tínhamos para onde ir. Contei a Júlia tudo o que a benzedeira disse. Ela ficou ofendida. Afirmou que a mãe jamais faria mal a ela e que eu estava sendo influenciado por fofocas. Tentei insistir que não era bem assim, mas ela se trancou no quarto e não quis falar mais. As semanas passaram. Júlia foi se recuperando fisicamente, mas eu notava que estava diferente. Estava mais séria, mais distraída. Às vezes, de madrugada, acordava para beber água e me pegava encarando o teto, sem conseguir fechar os olhos. Um dia cheguei em casa e encontrei Júlia chorando baixinho na cozinha. Ela disse que teve um pesadelo em que a mãe estava bem velha, sem conseguir falar, estirada no quintal de uma casa desconhecida. Disse que era a primeira vez que sonhava com a mãe em condição tão vulnerável. Nessa mesma semana, recebi a notícia de um conhecido que sabia do nosso terreno antigo. Ele perguntou se eu não queria vendê-lo, pois conhecia alguém interessado. Parecia a chance de conseguir dinheiro rápido para sair dali e alugar algo próprio. Antes de fechar o negócio, fui conversar com Dona Mirtes de novo. Ela achou positivo e me encorajou a vender, mas ressaltou que se eu ficasse, tinha grande chance de envolver a criança em algo que a avó estava alimentando. Não perguntou detalhes, só disse para eu não hesitar. Foi o que fiz. Vendi o terreno, juntei as poucas economias e avisei Júlia que iríamos sair. Ela reclamou, mas no fundo percebi que estava aliviada. Na manhã em que arrumamos nossas coisas, Dona Eulália nem apareceu para se despedir. Ficou trancada no quarto o tempo todo. Quando saímos com as malas, senti um peso saindo das minhas costas, embora ainda houvesse uma pontada de culpa por ter ido embora desse jeito. Fomos para a casa de uma tia de Júlia na região central. Ficamos lá até o parto, que ocorreu sem maiores problemas. Tive um menino a quem demos o nome de Hugo. Nos primeiros meses, tudo pareceu mais calmo. Júlia recuperou o ânimo. Hugo crescia saudável, mamava e dormia bem. Só que às vezes acordava no meio da noite com os olhos bem abertos, olhando para um ponto específico do quarto. Parecia ficar quieto, como se escutasse algo. Quando Hugo fez 3 anos, ele começou a dizer que via uma senhora de vestido escuro que o chamava pelo nome. Perguntei como era o rosto dela, mas ele disse que não dava para ver direito. Júlia insistiu que era imaginação de criança, mas eu não tinha tanta certeza. Ainda lembro dos embrulhos, das velas, dos frascos na casa de Dona Eulália. Por fim, não sei se era pura superstição ou se havia algo realmente oculto naquela casa. A sogra seguiu lá até falecer meses depois, sem que retomássemos contato. Hugo às vezes comenta que sonha com uma voz que o chama para voltar a um lugar antigo. Não tenho respostas, só a sensação de que certas presenças continuam onde menos esperamos e podem atravessar distâncias sem alarde. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.
Boa noite, Dom. Meu nome é Mariana. Tenho 30 e poucos anos, sou casada e tenho um filho que já entrou na escola faz um tempo. Até pouco tempo atrás, eu fazia um trajeto em uma estrada de terra para visitar minha mãe, Dona Tiana, que mora num sítio afastado. Ela cultiva frutas e prepara compotas caseiras. É um trabalho simples, mas que sempre sustentou nossa família, pois ela vende os potes para o pessoal da região. Faz tempo que venho ajudando nesse negócio, indo e voltando entre a casa dela e a minha, entregando encomendas para quem mora em comunidades próximas. Por mais que muitos amigos e parentes tenham me alertado sobre os perigos daquela estrada, eu nunca dei muita bola, porque cresci nesse lugar. Desde criança, acompanho minha mãe na lida e sempre a vi trabalhando no pomar. Aprendi a dirigir cedo o primeiro moto, depois um pequeno quadriciclo que comprei de um vizinho bem velho, mas que funciona até hoje. Fui me acostumando com o silêncio do caminho, com as subidas íngremes, o barro depois da chuva, essas coisas. Quando chove forte, a estrada fica quase intransitável, mas a gente tenta se virar. Uns anos atrás, muita coisa ruim aconteceu por lá. Havia grupos armados que apareciam do nada. Teve gente que desapareceu. Outras tantas foram encontradas sem vida em lugares onde ninguém pensaria em procurar. Na época, quase todo mundo que podia evitava passar pela estrada. Lembro que minha mãe chorava, sem saber o que fazer com as frutas que não eram escoadas. Eu também fiquei um bom período sem subir para ajudá-la. Era muito arriscado, mas depois de um tempo a situação acalmou. Não que tenha melhorado 100%, mas pararam de circular aqueles boatos assustadores de gente sendo parada, revistada ou coisa pior. Ainda assim, volta e meia alguém encontrava vestígios de violência, como cartuchos de bala ou manchas no mato, lembrando que o perigo não estava completamente afastado. Só que mesmo quando tudo parecia ter voltado ao normal, algumas histórias começaram a rolar. Uns diziam que em determinadas curvas aparecia uma forma escura como se fosse alguém agachado. Outros falavam que de noite podia surgir uma figura encolhida atrás de uma árvore, quase sempre em trechos onde houve alguma tragédia. Quando ouvi essas histórias, achei que fosse coisa de quem quer botar medo nos mais ingênuos. Porém, confesso que, depois que voltei a fazer o caminho sozinha, comecei a sentir um incômodo diferente, uma sensação estranha que eu não sei explicar. Ainda assim, eu ia todos os finais de semana e, quando sobrava tempo, passava dias a fio ajudando minha mãe a embalar as compotas. Os clientes do povoado esperavam ansiosos pelo doce caseiro e eu não tinha quem substituísse esse serviço. Meu marido, Murilo, até tentou me acompanhar algumas vezes, mas ele tem o trabalho dele e meu filho fica com a sogra durante a semana. Então, acabei assumindo essa rotina por conta própria. Meu pai mora na cidade, mas de vez em quando aparece para ajudar com o pomar. É ele quem conserta as telhas do galpão e faz os reparos na casa. Minha mãe sempre foi muito ligada à fé, mesmo sem frequentar a igreja com regularidade. Ela gosta de receber a bênção de uma benzedeira que mora perto de lá, e certa vez insistiu para eu levar uma fita vermelha no braço. Disse que era boa para afastar olho grande e qualquer energia ruim. No início achei exagero, mas passei a usar por consideração a ela. Eu não rezava nem nada, mas gostava de saber que tinha aquela fitinha como uma espécie de símbolo de proteção. Certo dia precisei subir ao sítio em plena semana, à tarde, coisa que eu quase nunca fazia, porque o fluxo de encomendas era menor durante o período letivo. Só que apareceu uma chance boa de vender mais compotas numa feira local, então me organizei para resolver tudo. Eu tinha dormido pouco na noite anterior, pois fiquei finalizando etiquetas e estava um pouco cansada. A viagem de ida foi tranquila, embora o caminho estivesse cheio de valetas por conta de uma chuva forte do dia anterior. Fiquei na casa da minha mãe até escurecer um pouco mais, ajudando a rotular os potes. Ela, percebendo que ia cair outra garoa, me alertou. "Filha, é melhor ficar aqui.
De manhã você desce cedo, mas eu estava determinada a chegar em casa naquela noite. Queria deixar tudo preparado para o dia seguinte. Meu marido tinha ficado com nosso filho e, além disso, eu precisava separar as entregas. Antes de partir, chequei com cuidado as cordas que prendiam 2 caixas grandes atrás do quadriciclo, para ter certeza de que estavam firmes. Acabei me despedindo e peguei o quadriciclo. Já estava escuro. Liguei o farol e segui devagar. Uns 15 minutos depois percebi que a garoa ia virar uma chuva de verdade. As gotas começaram a bater no meu rosto e a lama deixou o chão escorregadio. Estava tudo muito parado, sem barulho de vento ou coisa assim, mas as árvores estalavam de vez em quando. Tentei manter a calma. Conheço cada curva, mas com a chuva fica complicado. A cada poça, eu reduzia a velocidade para não cair em buracos mais fundos do que pareciam. Passei por uma curva mais aberta, perto de um barranco onde o mato estava baixo. Foi nesse ponto que, pela primeira vez, tive a sensação de ter visto algo na beira do caminho. Não dava para definir muito bem, mas parecia um homem sentado ou talvez fosse só um tronco de árvore. Fiquei olhando de rabo de olho, tentando entender o que era. O farol iluminou um vulto escuro, mas, quando cheguei mais perto, não consegui distinguir nada além de galhos retorcidos. Então concluí que fosse só a vegetação. Continuei. Mais uns minutos e a chuva começou a apertar, a ponto de eu não enxergar quase nada. Consegui chegar a um trecho ligeiramente plano, onde um fazendeiro mantém algumas vacas, mas não há cercas com arames ou algo que pudesse assobiar ao vento. Tive a impressão de que ouvi um assobio, mas não vi ninguém ali. Achei esquisito, porque àquela hora e com aquele tempo ninguém ficaria do lado de fora. Apertei o guidão, engoli em seco e segui em frente. Depois de uma ladeira, comecei a me sentir mais cansada do que o normal, até meio tonta. Talvez fosse a soma de preocupação, falta de sono e esforço físico. Sabe quando parece que o ar fica pesado? Fiz um esforço para não desacelerar tanto, senão o quadriciclo iria patinar. Nesse instante, algo me fez olhar para a direita. Havia uma árvore enorme com o tronco inclinado. Debaixo dela, tive a sensação de ver uma sombra meio encurvada. Não dava para dizer se era uma pessoa ou se eu estava imaginando coisas. O farol pegou de raspão e aquele contorno escuro simplesmente desapareceu. Fiquei arrepiada, não de frio, mas de puro desconforto. Passei do lado com cuidado e segui adiante. Meu coração batia forte. Eu repetia para mim mesma que era só cansaço. Tentei me distrair com o barulho do motor e a música que vinha baixinho do meu celular. Mas na última curva, antes de entrar em um trecho mais habitado, senti um peso estranho nas minhas costas, como se alguém tivesse encostado em mim. Foi tão súbito que perdi um pouco o controle da direção. Por um segundo, achei que fosse a caixa de compota solta, mas, ao levar a mão para conferir, a caixa estava firme no lugar, do mesmo jeito que deixei na casa da minha mãe. Só que a sensação de ter alguém ali ficou mais forte, como se um corpo estivesse colado em mim. Meu primeiro impulso foi frear, mas uma parte de mim gritou para não fazer isso. Era como se fosse perigoso demais parar no meio de uma ladeira lamacenta com alguma coisa grudada em mim. Ao mesmo tempo, senti um leve toque na altura da minha cintura. Não era vento, não era a capa de chuva, nem nada que fizesse sentido. Parecia uma mão, firme, mas silenciosa. Fiquei sem ação. Tentava focar na estrada, mas meus braços começaram a tremer. Nunca fui de rezar, mas lembrei da fita vermelha que minha mãe me deu. Apertei o braço onde ela estava amarrada, sem tirar os olhos do caminho. Não sei o que aconteceu, mas aquela presença pareceu ficar mais lenta, como se estivesse indecisa. Senti um leve tremor percorrendo meu corpo. Aí, ouvi um barulho estranho, como se algo batesse nas cordas que seguravam a caixa. Tive vontade de gritar, só que a garganta travou.
Continuei pilotando sem desviar de nada, mal percebendo as pedras. Só pensava em chegar logo em casa ou pelo menos em uma parte da estrada onde existissem mais casas. A chuva ainda caía, mas agora eu nem a sentia direito. Estava mais preocupada em sair daquela situação. Em certo ponto, quando as primeiras luzes de algumas residências começaram a aparecer, percebi que a pressão nas minhas costas diminuiu, como se aquela coisa estivesse escorregando e desistindo de ficar ali. E então, de repente, o peso sumiu. Não parei de dirigir até chegar à pequena vila que fica antes da minha casa. Parei só quando vi um poste de luz aceso. Precisava de 1 minuto para respirar, pois quase perdi as forças nas pernas. Não tive coragem de verificar a caixa em detalhes naquele momento, mas olhei por cima e aparentemente tudo estava intacto. Fui embora rápido, cheguei em casa e nem sei dizer como consegui dormir depois. Fiquei tremendo um tempo, sem contar nada para meu marido. No dia seguinte, precisei acordar cedo para cuidar das entregas na feira. Mais tarde, conversei com minha mãe e contei tudo. Ela olhou para mim preocupada e apenas disse: "Às vezes, certas coisas ruins permanecem presas nesses lugares. Continue usando essa fita, viu?" No domingo seguinte, fui numa celebração simples na capela mais próxima. Pedi para o padre me abençoar, sem entrar em detalhes. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Que seus caminhos sejam protegidos. E é só o que posso contar. Não sei ao certo o que me aconteceu naquela noite, se foi fruto do medo acumulado ou se havia mesmo alguma coisa pairando na estrada. Só sei que não quero passar por isso de novo. Hoje só subo até o sítio durante o dia e, quando não é possível, prefiro passar a noite na casa da minha mãe. O que vi ou senti está além da minha compreensão, mas continuo vivendo minha vida, seguindo o que tenho para fazer de olho na fita vermelha que carrego como se fosse parte de mim." Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.